Bom dia, amigo. É hora de nosso encontro matinal, começando o dia, buscando aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar. Como gosto de fazer, quero transmitir um abraço especial para os aniversariantes de hoje. Mas permitam-me fazer uma breve referência. Hoje é aniversário de minha esposa, minha amada esposa. Eu quero começar transmitindo a ela um abraço todo especial, com muito carinho e com muito amor. Que Deus a abençoe grandemente, como Ele tem feito, que Ele continue a fazê-la muito feliz. Aos demais aniversariantes, todo carinho, todo amor e todo desejo de muitas felicidades sob as bênçãos do Senhor. Àqueles que nos assistem, o desejo de um bom dia e a expectativa de que a meditação na palavra de Deus possa ser útil ao seu coração, ao seu caminhar no dia de hoje, que Deus possa continuar dirigindo os seus passos e que Ele tenha espaço no seu coração, que você dê ouvidos àquilo que o Senhor tem a lhe falar, para que Ele possa conduzir cada uma de suas decisões e cada passo de sua caminhada. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. No Evangelho segundo João, no capítulo 6 e no versículo 35, nós lemos o seguinte: Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em diversos momentos do Evangelho segundo João, Jesus se apresenta usando algumas metáforas para falar daquilo que ele representava, daquilo que ele significava e daquilo que ele poderia proporcionar. Entre essas metáforas, duas são mencionadas neste versículo. Jesus se apresenta como pão e se apresenta como água. Quando falamos de Jesus como água, lembramos lá do capítulo 4, quando Jesus teve um encontro muito interessante com a mulher samaritana. E é interessante perceber que Jesus, para criar a conversa, ele pede água àquela mulher. E ela tira a água do poço para lhe oferecer, conquanto no início tem estranhado o fato de ele, como um judeu, conversar com ela, que era uma mulher, e ainda mais uma mulher samaritana. Mas Jesus prossegue conversando com ela. E de repente Jesus fala de uma verdade muito mais profunda e muito mais significativa do que aquilo que estava na mente daquela mulher. Ele diz que se alguém bebesse daquela água, voltaria a ter sede. Mas, diz Jesus, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo falava de um suprimento pleno, capaz de encher o nosso coração, capaz de não se extinguir, capaz de continuar conosco e capaz de se tornar uma fonte de suprimento e um recurso para outras pessoas. Que ideia interessante! Uma situação é aquela na qual nós precisamos de água para suprir a nossa necessidade e nós sentimos necessidade permanente de água. Sabemos que até o alimento se pode aguentar algum tempo privado dele, mas a água, o tempo é muito menor, nosso organismo depende muito da água. Precisamos da água. E Jesus usa essa imagem para falar da intensidade com que precisamos dele. Mas Jesus fala de uma proposta na qual este suprimento passa a ser constante, em que não mais precisamos ir em busca dessa água, nós passamos a estar saciados, passamos a estar satisfeitos. Quando a Bíblia diz que Jesus passa a fazer morada em nosso coração quando nós o recebemos, é para nos lembrar isto. A experiência com Cristo não é uma experiência que vale apenas para um momento, para um instante. Podemos sim viver experiências religiosas eminentemente passageiras, não é disso que ele está falando. Ele fala do estabelecimento de um relacionamento com Ele íntimo e efetivo, que se converte num convívio permanente, ele passa a habitar conosco, ele passa a morar em nós. Por isso ele diz a seus discípulos, antes de se despedir, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está presente na nossa vida, no nosso coração. A outra imagem usada por Jesus é a imagem do pão. Quando ele diz que é o pão da vida, ele quer lembrar que ele supre nossas mais profundas necessidades. Perceba que são duas imagens apontando numa mesma direção. Fala
da sede que é suprimida pela presença da água. Fala da fome que é saciada pelo pão. Quando nós conhecemos as palavras de Jesus, nós conseguimos entender o que ele quer dizer, porque o uso de imagens facilita a percepção. Mas somente quando nós experimentamos o que ele nos proporciona, aí sim, nós entendemos de verdade o que ele estava falando. Entendemos de verdade o que ele estava querendo dizer. Quando conhecemos a Jesus, nossa sede é saciada, nossa fome é satisfeita. O mais curioso é perceber que enquanto não conhecemos a Cristo, nós tentamos nos satisfazer das mais diferentes formas. A gente se lembra então de uma parábola contada pelo próprio Jesus a respeito do filho que deixou a casa do pai e numa situação de necessidade conseguiu tomar conta de porcos e ali ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Enquanto nós estamos longe de Jesus Cristo, nós buscamos, algumas vezes de forma desesperada, satisfazer nossas necessidades nas coisas que o mundo pode proporcionar, nas coisas que o mundo pode oferecer. Tentamos, algumas vezes, iludir a nós mesmos, como se estivéssemos satisfeitos com prazeres e com conquistas e com experiências que tentam anestesiar nossas verdadeiras necessidades. Quando somos honestos e quando reconhecemos nossa verdadeira necessidade, nós descobrimos que só Jesus pode satisfazer nossa necessidade de água. Só Jesus pode satisfazer nossa necessidade de pão. Água e pão espirituais. Água e pão duradouros. Água e pão eternos, que nos farão felizes de maneira completa, de maneira plena, com aquilo que nada, nem ninguém no mundo pode nos proporcionar, a não ser Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, quero te pedir agora pelas pessoas que nos assistem neste instante. Tu conheces cada coração, tu conheces cada necessidade, mas tu conheces também, Senhor, a história de cada um. Talvez história de buscas, de tentativas, talvez muitos desejos de ter suas necessidades saciadas. Ó Pai, que essas pessoas possam conhecer a Jesus. E conhecê-lo não apenas em termos de ideias ou de conceitos, mas conhecê-lo pessoalmente. E que experimentem em seu coração aquilo que teu Filho Jesus pode nos proporcionar. Oramos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a